a parte administrativa, nós temos uma playlist lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z. Existe uma playlist denominada Manual Administrativo, onde que nós gravamos há 1 ano e meio, todos os dias úteis, né? Segunda a sexta, uns 10 minutos sobre administração. E o nosso mini treinamento administrativo, ele vai andando em função do dia a dia, com as mudanças que a gente faz em função das circunstâncias que surgem no dia a dia. Então, como tudo que fazemos é dinamis, né? E é guiado pelo Espírito Santo. Tem que ser melhor. Porque a questão devia de ter e testificar que está sendo guiado pelo Espírito Santo. E nós estamos ainda nesse tema dos 10 mandamentos e estamos com o segundo mandamento e estamos em circunstâncias difíceis com relação ao segundo mandamento. O segundo mandamento é ligado a procedimento. O primeiro procedimento, o primeiro mandamento é o conhecimento técnico que falamos há pouco. O segundo mandamento é dos procedimentos, né? E diz aí, todo processo, ação, atitude, atividade tem que ser norteado por um procedimento. Como vai proceder? E ou o critério, ou o princípio, ou o fundamento, né? Então, o pagamento, né? Nós instituímos que semanalmente as pessoas devem planejar a próxima semana, né? E planejar como? Com uma proposta. O que ele se propõe a fazer na próxima semana, né? E isso é colocado numa PTEC, né? Onde que ele coloca o número de horas que ele vai gastar e o produto que ele vai fabricar. Não é possível que as pessoas não conseguem planejar a próxima semana, né? Então, nós temos que orientar e essa irregularidade vai trazer uma deficiência lá com relação ao pagamento, porque não seguem os procedimentos, né? E essa PETEC, né, ela deve ter data do dia que ela prevê fazer a coisa, a função da pessoa, por sinal, função é uma coisa muito importante, a Bíblia fala em função. Se a pessoa não sabe a função dela, vai dar problema. E a partir da função, ela vai construir os procedimentos para desenvolver aquela função. Esses procedimentos têm muita coisa que nós temos listado, mas pode aparecer outros serviços que não estão listados. Tudo tem que ter o tempo, depois nós comentamos mais sobre o tempo. A categoria da pessoa, a pessoa pode ser um técnico, pode ser um engenheiro sênior, e isso não vai constituir o preço de venda dessa pessoa. Porque nós temos todos como empreendedores. Eu não posso fazer o contrário, eu tenho uma orientação divina de tratar assim. A palavra empreendedorismo veio de uma orientação do meu cabeça. Eu não posso negociar. Então eu trato as pessoas como empreendedoras, para elas empreenderem a própria vida, para elas serem buscadoras, né? Não ficar esperando como empregado, geralmente ficar esperando a ordem para fazer. Isso, para mim, não é cristianismo. Porque como que eu vou esperar uma ordem se o Espírito Santo que está dando o governo? Então eu não posso ser conivente a ter empregados. Porque a cabeça de empregado está impregnada desse conceito de trabalhar pelo tempo e não pelo produto. Então eu falo que eu não pago a pessoa que pensa assim, né? E aqui eu estou orientando como eu vou fazer o pagamento, né? Dos trabalhos, dos produtos, eu pago por produto. E a planilha, então, vai ter que ter isso aí como proposta. Mas, à medida que ela fez, ou seja, terminada a semana, ela vai fazer uma medição. Aí na medição ela vai mostrar o relatório da produção, que ela efetivamente fez em relação ao que ela tinha proposto. Ela propôs
10 horas para trabalhar num certo produto, gastou 12 ou gastou 8. E também qual que é o resultado em termos de produto. O que é resultado para a pessoa? O que é resultado para a pessoa, se ela for horista, é o tempo que ela gastou do valor do homem em hora dela. Se ela trabalhou 10 horas e ganha 10, horas, 10 reais, é 10 vezes 10. Agora, se ela ganha por produto, ela vai dizer que trabalhou 10 horas e fez tais e tais produtos. Né? E também, então, a exemplo da proposta, na medição tem que ter uma tabela com essa data, função, enfim, do que fez, do que realizou. Então, uma coisa é propor e outra coisa é realizar. E quem sabe assim as pessoas aprendem toda semana a fazer um planejamento. Sem isso, não dá para negociar. Né? Ou a pessoa se disciplina, ou não tenho interesse, porque eu não posso negociar. Não é que eu não queira pagar. Ao contrário, eu quero que a pessoa aprenda o que eu aprendi. E eu aprendi orientado pelo Espírito Santo. Agora, ainda continuando sobre pagamentos, observações. O tempo, então, é efetivamente gasto o produto. Por quê? Porque o malandro, ele gasta meia hora e a outra meia hora ele não trabalha, eu ficar no telefone, eu ficar passeando, sei lá, tomando café, né? E eu quero primeiro que as pessoas entendam que isso é uma falta de ética, né? E isso é fácil ser comprovado, né? Então, o tempo é efetivamente gasto para realizar o produto ou seguir um procedimento dentro do limite diário de cada um. Quer dizer, tem gente que estagiário trabalha 6 horas, por exemplo, os outros são 8 horas. A planilha de cada terceiro deve ser verificada por 3 grupos, né? Um grupo que eu denominei necessidade, tem que ter uma pessoa vendo as necessidades do cliente, as necessidades dos fornecedores. Um outro grupo tem que ver a questão financeira, fluxo de caixa, carteira, necessidade de fazer mais fechamentos. Então, a pessoa que cuida do sangue da empresa, né, do empreendedorismo. Isso começa com uma pessoa. Eu tenho que cuidar das minhas finanças. Eu tenho que saber que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Né? Eu tenho que saber, de um lado, as minhas necessidades. Então, essa palavra necessidades financeiro é o que todo mundo tem que saber. Eu tenho que saber as minhas necessidades. Eu tenho que ter dinheiro para atender as minhas necessidades. Isso é a própria pessoa como empreendedora. Agora, quando ela vai cuidar de outros, né, num grupo, ela tem que ver a necessidade, então, do cliente e do fornecedor. Né? E o gestor, o administrador, né, ele tem que ver os dois. Né? Eu tenho que administrar meu lado de necessidades com o meu lado financeiro. Né? Então, eu administro a minha vida. E aí a gente colocou com senhas e aprovações para não ficar tudo de boca ou nada de boca. Os valores devem ser sustentabilidade, os valores devem ter sustentabilidade, é lógico. Eu não posso querer fazer uma coisa que, que não tem uma ordem de serviço. Eu não posso pintar uma parede de uma casa e cobrar o dono da casa se ele não me deu uma ordem de serviço. Então, como que o cara vai pintar? Quem mandou ele? Cadê o documento aprovando para ele pintar a parede? E tem que ter, então, sustentabilidade é ter uma autorização, por isso que a PETEC acaba sendo uma forma de verificar se a pessoa pode pintar a parede. Por quê? Porque imagine que quem vai pintar a parede é um empregado e o dono da empresa não foi contratado para pintar a parede. Então, o empregado só pode pintar a parede se o dono da empresa der ordem. Mas o dono da empresa não pode dar ordem se ele não tiver uma sustentabilidade, ou seja, um contrato. Então, as relações que nós estamos colocando aqui é de empreendedores para empreendedores. Né? Eu não posso contratar uma pessoa para fazer uma sondagem se eu não tenho um cliente que vai me pagar a sondagem. Eu não posso contratar alguém para fazer um ensaio. Eu não posso contratar. Faz o ensaio.
se não tiver a venda do ensaio. Então as pessoas precisam entender essas relações, né? E o pagamento é efetivado, tem que ser efetivado 5 dias para transcorrer as transações financeiras e pagar. Porque essa relação empreendedora poderão ser produtos ou procedimentos de investimentos da academia. Nós, da academia, eu invisto, eu compro produto, né? Eu compro produto. Nós temos clientes fora e tem eu como cliente. Agora, se não tiver esse segundo mandamento com relação a pagamento entendido, não vai dar negócio. E vamos terminar aqui que acabou o meu tempo. Amanhã eu volto a revisar esse assunto, porque ele é muito importante para o entendimento dos senhores. Então vamos agora para a nossa terceira parte, né, do nosso mini treinamento, que diz respeito então ao estudo da vida espiritual. Então vejo que a dinâmica nossa é por tempo, né? Então nós temos 10 minutos para falar dessas 3 esferas de conhecimento.